A paz do Senhor, queridas irmãs. Aqui é a irmã Madali Lopes e nós estamos aqui para o nosso devocional no dia de hoje. Eu quero convidar as irmãs para abrir as vossas Bíblias no livro de Oséias, no capítulo 7, depois teremos o primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, versículo 3 e versículo 9. O texto em Oséias diz assim: Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, versículo 3, diz assim: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 9 diz assim: Levanta-te e vai a Sarepta. Quando lemos o texto de Oséias, no capítulo 7, versículo 8, Deus, quando usa o profeta Oséias, filho de Beri, para o povo de Israel, o foco maior era a tribo de Efraim. Por que Efraim? Porque a tribo de Efraim encobria as suas iniquidades. A falsidade era uma atitude que se proliferava e trazia doença espiritual ao povo de Deus. E Oséias diz: Efraim é o bolo que não foi virado. Como se assava o bolo naquela época? Por que dessa comparação? Porque no Oriente, depois de aquecer o forno, eles varriam um canto, colocavam o bolo e sobre o bolo colocavam as brasas. Em pouco tempo, eles tiravam aquele bolo e virava ele e novamente cobria com brasas. E faziam assim várias vezes até encontrarem o suficiente cozido. Nós estamos diante de uma crise mundial trazida por esta pandemia. Muitas vezes nós não entendemos, mas quando eu li esse texto e fiz referência também à história de Elias, eu pude perceber, irmãs, a necessidade que temos de sermos virados, de sermos removidos, de sermos deslocados do nosso lugar confortável. A atenção foi voltada para Efraim, esta tribo de Israel, e Deus a compara como um bolo que não foi virado. Queima de um lado e não queima de outro. E quando eu li o texto de 1 Reis, eu aprendi algo que às vezes é necessário, porém doloroso. É que Deus nos vire, é que Deus nos mova, é que Deus nos desloque. E Deus sabe dessa necessidade. Nós vamos acostumando tanto com uma posição que a gente se esquece de que precisa virar. Nós vamos acostumando tanto como Efraim, com a falsidade, com a hipocrisia, com a mistura, com as iniquidades, que Deus diz: por minha misericórdia, eu preciso virar esse bolo. Mas Efraim não aceitou ser virado. Agora Elias, o profeta Elias, a gente lê a história dele e percebe que por muitas vezes Deus deslocou Elias, Deus virou Elias. Quando a gente olha para a história de Elias, a gente vê que Elias estava em Tesbe, na sua cidade, na sua casa, e Deus diz: aqui pode parecer confortável para você, mas eu preciso te virar, Elias. Eu preciso te usar no ministério que tenho para você, que é o ministério profético. E para isso, você precisa aprender com os meus deslocamentos. Porque nem sempre, queridas, a vida tranquila é o melhor da vida. E nem sempre as grandes tribulações, a vida conturbada é a pior vida. E às vezes a gente pergunta se está tudo bem, porque tenho que sair daqui. Talvez essa fosse a pergunta de Elias. Mas eu quero dizer
dizer algo a você. Muitos de nós só podemos alcançar o mais alto padrão de espiritualidade através dos deslocamentos feitos sob a ordem da providência divina. Nós necessitamos disso. E eu observo essa mudança de Elias como um bolo sendo virado, como alguém sendo trocado de vasilha, sendo deslocado. Primeiro, Elias estava na sua casa em Tesbe. Depois, Deus pega Elias e vira Elias e coloca em Jezreel. Assim como o povo do Oriente fazia com o bolo. Jezreel significa Deus planta. Quando Elias chega ali naquele momento, que ele é usado profeticamente para profetizar contra Acabe e Jezabel, que Deus os usa poderosamente, que ele diz que não era para chover e não choveu. Ele diz: aqui está bom, eu estou no lugar que Deus planta, daqui não vou sair mais. Aí chega Deus e diz: está na hora, Elias, eu tenho um propósito na sua vida, você não está completo, está na hora de te virar, Elias. Irmãs, essa virada de Deus, esse deslocamento de Deus, ele é doloroso. Ele mexe conosco, mexe com nossa vida material, mexe com a nossa vida espiritual, mexe com o nosso caráter. Deus diz: agora é tempo de ir para o Querite. Foi o verso que li, o versículo 9. O Senhor diz: vai-te daqui e vira-te para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Querite significa cortar, colocar no tamanho certo. Elias, você está profetizando. Eu estou agindo através da sua palavra profética. Mas você, Elias, como pessoa, para mim, ainda não está no tamanho certo. Queridas, muitas vezes, nós, através dos dons que nos são concedidos, nós achamos que estamos bem. Porque profetizamos, porque oramos, Jesus cura. Mas e a nossa vida pessoal com Deus? Será que estamos no tamanho certo? Será que não é necessário Deus nos trocar de vasilha? Será que não é necessário Deus virar o bolo? O Senhor disse: vai, Elias, vai para o Querite. E lá eu quero te colocar no tamanho certo. Quando Elias achava que estava tudo perfeito, uma vida tranquila, água do ribeiro, pão trazido pelos corvos, Elias achou: tá ótimo. Eu estou vendo milagre, eu estou vendo Deus agir. E o Senhor diz: agora é hora, Elias. Vou novamente virar o bolo. E agora Deus vira o bolo e diz para Elias: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. Sarepta significa fornalha, refinaria, fundição. Amadas, Deus quer trabalhar em nós para depois trabalhar através de nós. Eu tenho entendido isso. Quem sabe esse isolamento social veio para que Deus trabalhasse em nós. Quem está entendendo isso está tirando proveito desta situação e desta crise. Porque as aflições, eu entendo, são as mais adequadas para desenvolver o nosso caráter. E Elias, então, é virado. E quando ele cai na fornalha. E nesta fornalha, neste lugar de fundição, queridas, o custo é muito alto. Para isso, às vezes, nós precisamos deixar os queridos no Querite e ir para Sarepta indesejado. Precisamos dar um passo, eliminar um hábito, calarmos. Precisamos mudar de atitude. O custo é muito alto. O forno de fundição queima, molda. E Elias foi levado para Sarepta. Sarepta era a terra dos seus inimigos. Uma terra onde seu nome foi execrado. Uma terra onde sua pessoa foi proibida. E mais, foi sustentado por uma viúva pertencente ao povo pagão. Certamente para Elias
era um forno de fundição. Mas tem uma coisa, Deus não faz nada disso sem objetivo. Deus não trabalha sem propósito. Quem sabe o forno de fundição Sarepta foi para limpar qualquer liga de orgulho ou de autoconfiança ou de independência que podia estar escondido no coração de Elias e que só Deus via. Quem sabe este forno que você está, quem sabe esse momento de aquecimento que você está, no lugar que você não desejava estar, é porque Deus, que sonda o nosso coração, Ele ainda quer queimar lá dentro de nós qualquer liga de orgulho, de vaidade, de autoconfiança ou de independência. Que às vezes nós não vemos. Davi diz: Senhor, sonda-me. Eu não estou vendo, mas sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Mas, queridas, o maravilhoso está por vir. Nesta fornalha, Elias via a chave da prosperidade na vida desta viúva. E numa fé heróica, sob o calor da obediência a Deus, ele diz àquela mulher: não temas, vai e faze como disseste. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Eu não sei qual é o propósito de Deus de te virar. Eu não sei qual é o propósito de Deus de te enviar para Sarepta. Mas para Elias foi com um propósito. Primeiro, foi com dois propósitos, aliás. Primeiro, quebrar qualquer liga de orgulho, de autoconfiança e independência de Elias, que Deus ainda via, mas Elias não estava vendo. Segundo, Elias precisava virar a chave da prosperidade na vida de alguém. Que Deus em Cristo Jesus encha o seu coração e que nestes dias de isolamento social não venhamos questionar, mas venhamos entender que Deus está virando o bolo. Porque Efraim foi rejeitada, porque foi comparado por Deus com um bolo que ainda não havia sido virado. Que Deus te abençoe, que este dia seja um dia de reflexão e que Deus possa sondar o mais profundo do seu coração. A paz do Senhor, queridas irmãs, Deus vos abençoe.